Amém. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor nessa manhã, dizendo: Senhor, o Senhor é bem-vindo entre nós. Bendito o nome do Senhor. Hoje nós amanhecemos para adorar o Senhor. Hoje o Senhor nos convidou para entrar no Santo dos Santos nessa manhã e oferecer a Ele a nossa adoração, o nosso louvor. E vamos dizer: Senhor, o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir para que Ele possa ter liberdade, não somente neste culto, nas músicas, na mensagem, mas que Ele possa ter liberdade também em nossos corações. Nós precisamos dessa manhã invocar o nome do Senhor. Hoje é um dia especial, onde nós separamos para estar intercedendo pela família, orando pelos familiares, e Deus vai trazer uma palavra poderosa para nós nessa manhã, e com certeza Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas, amém? Eu te convido a ficar em pé nessa manhã, e nós vamos orar ao Senhor. Vamos dizer: Senhor, muito obrigado, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para destruir, os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me aterrorizará o meu coração. Aleluia. Vamos estar orando. Pai amado, muito obrigado. Obrigado mesmo, porque o Senhor é a nossa confiança. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o nosso porto seguro, e é por isso que nessa manhã, ó Deus, nós separamos para te adorar, para cantar louvores, ó Deus, para que a nossa alma possa bendizer o nome do Senhor. Pai, obrigado porque estamos entre irmãos, obrigado porque somos uma família, e ó Deus, nós queremos nessa manhã, ó Deus, expressar a nossa gratidão ao Senhor, o nosso louvor, e estar em comunhão uns com os outros, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos assim, pedindo o teu convite. Nós convidamos o Senhor essa manhã. Te faz presente, ó Pai, no nosso meio. Por favor, ó Pai, ministra os louvores, ministra a palavra que será pregada. Ó Deus, ministra a comunhão entre os irmãos. E todo ato que nós vamos fazer aqui é somente para o Senhor, para te adorar. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um abraço na pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: vamos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Dê um abraço aí, dê um bom dia e vamos juntos louvar o Senhor. Irmãos, com alegria. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal.
resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém? É tempo de guerra, tempo de luta, tempo de batalha. E hoje estamos encerrando o mês de maio, o mês do lar, ou o mês da família, a campanha da família, né, pastor Leno? É parente. E nós temos que guerrear, porque temos que conquistar a cada dia a nossa família. Alguém tem que reconquistar a família, outros têm que formar a família, mas Deus está conosco o tempo todo. Então vamos continuar guerreando, levantando o estandarte da igreja, que é a esposa do Senhor, e marchando para frente, porque é tempo de marchar. O mestre está chamando. Vamos lutar, vamos guerrear. Nossas famílias merecem esta luta, essa garra, essa vontade, porque ela foi instituída e formada por Deus. Amém? E tem que ficar, permanecer, perseverar, ficar firme até o final, até o dia da vinda de Cristo, quando Ele virá buscar a sua esposa, que somos nós. Glória a Deus. Vamos cantar. É tempo de marchar. É tempo, o mestre está chamando já a marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, esse que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem, atravessando o imenso mar, ir já, sim já, levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, esse canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta a igreja, o teu poder vem exercer, a todos faz e Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para os deter. Se marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, esse que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, e ao cumprir o seu querer,
entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamado o Salvador será. Por toda parte o bem amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Se marchar avante, todos seguindo a divina bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Segundo a rede Mãos Dadas, mais de 150 milhões de crianças vivem nas ruas em todo o mundo. No Brasil, este número é de aproximadamente 24 mil meninos e meninas, sendo que os principais motivos para viverem nessa situação são discussão com os pais e irmãos, violência doméstica e uso de álcool e drogas. Crianças em situação de risco são alvos fáceis ao abuso e exploração sexual infantil. No entanto, a maior parte dos abusos sexuais acontecem em casa, por meio de parentes próximos como pais, irmãos, primos, tios e vizinhos de confiança. Não se pode confiar despreocupadamente. Deve-se vigiar sempre e investigar a todo momento se as coisas estão bem. Fique atento se seu filho ou outra criança que conhecer aparecer com marcas de violência física, se está com depressão sem razão aparente, se só querem ficar sozinhas e demonstram medo, se está com ideias suicidas, autoagride-se, demonstra sexualidade exagerada e incompatível com a idade, se sente dor ao evacuar ou apareceu com doenças sexualmente transmissíveis. Crianças que ficam muito tempo longe dos pais, brincando na rua, na área comum de edifícios, na companhia de crianças maiores que eles ou de adultos, são alvos fáceis. Nunca confie em deixar seu filho ir sozinho ao sanitário de shoppings, nem na igreja ou circular nesses ambientes sem sua companhia. Esses lugares podem oferecer perigo. Ensine a seu filho que o aparelho genital dele não pode ser tocado por ninguém e que, caso aconteça, pode lhe contar. Explique que não precisa ter medo porque o papai e a mamãe foram colocados por Deus para serem os seus protetores. Evite fotos sem roupas ou em posições que pareçam sensuais e nunca veicule nas mídias sociais. Brincar de namoro entre crianças acaba por incentivar uma coisa que está fora de hora, sexualizando-a precocemente. Ensine seu filho, a partir de 2 anos, enquanto toma banho, como ele mesmo deve fazer para higienizar seus órgãos genitais. Logo em seguida, ensine-o a fazer ele mesmo a sua higiene ao usar o banheiro. Não fique achando que seu filho é melhor que os outros e que com ele não vai acontecer. Isso pode acontecer com qualquer um. Se precisar de ajuda, procure o conselho tutelar ou as redes públicas de apoio. Se quiser denunciar abuso, ligue 100. Nossa igreja, através do Projeto Nova, instituiu o Maio Laranja com o objetivo de alertar, informar e ajudar a população contra o abuso sexual infantil. O Mini está junto no Maio Laranja. Junte-se ao Projeto Nova por um mundo sem abuso. A nossa igreja ficou sensibilizada com o que aconteceu em Jaraguari, na casa pastoral, quando as chuvas em janeiro invadiram a casa e fizeram um grande estrago. Aos poucos, tudo está voltando ao normal. O pedreiro terminou o muro e está finalizando o encanamento. Ainda há muito para ser feito e cremos que em pouco tempo tudo ficará ótimo. Os missionários Éder e Luciana agradecem o apoio e carinho da igreja, pois a oferta levantada tem suprido cada parte da reforma interna e externa da casa. Louvado seja Deus!
Vem aí o retiro de adolescentes da nossa igreja. Uma palavra do alto, muita música do céu, diversão e muita comunhão com Deus e com a galera. Dos dias 30 de junho a 2 de julho no Hotel Chácara do Lago. O investimento é de R$250, podendo ser parcelado. Fale com seu pastor de rede. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom estarmos juntos novamente, não é? Desculpa, eu nem comecei a falar, já estou me emocionando, mas é porque eu falei isso e acabei lembrando dos nossos irmãos copta lá no Egito, né? Vocês devem ter ouvido no jornal, 2 ônibus foram metralhados e a maior parte deles morreram, por volta de 25 pessoas morreram. E nós estamos aqui juntos, isso é motivo da gente glorificar o nome do Senhor e nós nos envolvermos na pregação do Evangelho enquanto temos liberdade religiosa, que já estamos perdendo, né? Mas hoje, compartilhando com vocês o que as crianças no Ministério Infantil vão aprender, é uma história muito linda. Nós estamos estudando o livro de Atos, e uma história linda e muito triste, que é a história de Barnabé, Ananias e Safira. Normalmente a gente ouve a história de Ananias e Safira, mas ela começa um pouquinho antes. Um homem chamado Barnabé, que foi fundamental na pregação do Evangelho, foi um homem muito lindo, porque ele não é muito falado, mas ele foi fundamental. Então, às vezes, a gente acha que importante no reino de Deus é quem sobe aqui e fala, né? Mas não é. Barnabé foi um homem que ele era muito reconhecido, um homem muito sério, muito cheio de Deus. Ele foi aquele que ajudou Paulo a ser o que era. E ele não aparece tanto, mas ele era um homem cheio de Deus. E ele tinha, naquela época, quando aconteceu o Pentecoste, veio o Espírito Santo sobre os apóstolos e os discípulos de Jesus, eles começaram a olhar as suas coisas como não tão importantes, mas o reino de Deus mais importante. E eles começaram a olhar para as suas coisas e falavam, não, isso aqui não é meu, isso aqui Deus deixou comigo, mas é para o serviço do Senhor. Hoje nós vemos homens e mulheres que cedem as suas casas uma vez por semana para que a célula aconteça. São pessoas que têm esse espírito, como da igreja primitiva. E Barnabé tinha um terreno, uma posse, e ele vendeu e colocou esse dinheiro aos pés dos apóstolos. E aí um casal achou aquilo interessante e fez a mesma coisa. Só que na hora eles venderam aquela posse, mas na hora de dar o dinheiro à igreja, eles ficaram com uma parte. E eles chegaram e deram aquele dinheiro que eles haviam resolvido dar, colocaram aos pés dos apóstolos. Mas não era o dinheiro todo. E o Espírito Santo falou ao apóstolo. Uma das coisas interessantes que aliás, várias coisas a gente vê interessante, é que não dá tempo da gente falar, mas uma das coisas muito importantes que pode ajudar você, quando você é arguido, é perguntado por pessoas, e as pessoas começam a falar assim, a sua igreja também obriga você a dar o dízimo? Você também tem que dar a sua casa, o seu carro para a igreja? Você pode lembrar da igreja primitiva. A igreja primitiva, as pessoas que entregaram como Barnabé, vendeu a sua posse e deu o dinheiro à igreja, não houve nenhum apelo para que aquilo fosse feito. Ele sentiu no coração e ele deu. Então, a igreja do Senhor Jesus deve olhar essa situação da história de Barnabé, Ananias e Safira como modelo. Se alguém na igreja sente, por parte do Espírito Santo, que deve doar algo seu, deve fazer. E deve fazer integralmente, não pode reter nenhuma parte, porque a partir do momento que Deus falou, e você falou, tudo bem, Deus, eu vou fazer, você tem que fazer sim. Porque a partir daquele momento, aquela posse não é mais sua.
E se você fica com uma parte daquilo, você está roubando a Deus. Você não rouba a igreja. Então, o que aconteceu na igreja primitiva, não houve um apelo. Não, você tem que dar, senão você não vai ser salvo. Você tem que dar para você ser abençoado. Não, o Espírito Santo fala no nosso coração. Então, quando você for dar uma oferta, ore a Deus e fala: Deus, o que o Senhor quer dar? Eu quero ser como Barnabé, não quero ser como Ananias e Safira. Barnabé foi um homem importantíssimo em todo o desenvolvimento do Evangelho. Mas Ananias e Safira morreram por causa de mentir ao Espírito Santo. A Bíblia é muito clara. Eles não mentiram à igreja, eles mentiram ao Espírito Santo. Então, nós não podemos perder a perspectiva de que tudo que nós fazemos é espiritual também. Inclusive, dar o nosso dízimo e a nossa oferta. Tem muita gente que dá oferta e escreve dízimo. Isso daí está muito parecido com Ananias e Safira. Você dá oferta, escreva oferta. Não minta ao Espírito Santo. Aqui na igreja, nenhum dos pastores tem acesso ao livro de dízimos e ofertas. Eles não sabem quem dá, quem não dá. Mas o Espírito Santo sabe. Então, nós temos como escolher, a partir de hoje, ser como Barnabé, verdadeiro. Eu estou dando a oferta e vai ser tudo. Eu não quero dar o dízimo, eu só quero dar oferta. Escreva oferta ao Senhor. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje, todos juntos. Vamos lá? Todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Atos 4:32. Todo mundo pensava do mesmo modo. Ninguém achava que o que tinha era seu. Ele estava gerenciando o que era de Deus. Gostoso isso, né? Nós temos a oportunidade, a célula e a vivência em célula nos dá a oportunidade da gente ter essas experiências. Vamos orar. Pai, nós te adoramos pela tua palavra. O Senhor é muito firme e nós sabemos que é porque o Senhor é santo. E um Deus santo que deseja que os seus filhos sejam santos, a exigência é alta, o padrão é alto, mas nós queremos isso, Pai. Nós estamos vendo, ó Deus, o Congresso e o povo brasileiro, ó Deus, com a cultura de corrupção, onde as pessoas não conseguem sair do supermercado sem sair na contramão para evitar 100 metros. Ó Deus, é muito triste vermos as pessoas furando o sinal. Então não é lá no Congresso que é a corrupção, o povo brasileiro é corrompido, mas o Senhor exige dos teus filhos santidade, ó Pai. E é tolerância zero ao pecado. E nós queremos, ó Deus, dizer sim ao teu chamado de santidade. Nós queremos, ó Deus, nos parecer como Jesus, porque essa é uma ordem do Senhor, de sermos santos como o Senhor é santo. Pai, nos ajuda. Ó Pai, hoje que os nossos facilitadores vão ensinar esta mensagem, ó Deus, essa palavra tão poderosa às nossas crianças, que elas sejam verdadeiras, que elas façam aquilo que o Senhor colocou no coração delas, que o que é do Senhor e nós não podemos reter nada, Pai. Ó Deus, que as nossas crianças evitem os erros que nós temos cometido, Senhor, que elas sejam mais santas e mais puras que nós. É o nosso desejo e nós colocamos na mão do Teu Espírito Santo essa obra, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças vêm, quero lembrar que nós estamos em campanha do agasalho. Traga durante a semana, traga hoje para a nossa igreja, o multiministério e o Ministério Infantil estão recebendo. Obrigada. Muito bem. Podemos assentar. As nossas crianças, agradecemos a Deus pelos nossos facilitadores. Amados, essa semana nós tivemos, na segunda-feira, ali no culto, cultuando a Deus, juntamente com a família do nosso irmão Sandoval, dando até logo a memória da Chica, da Francisca, e foi um tempo assim de muito testemunho. É impressionante quando nós vivemos no nosso meio
alguma perda de algum familiar, há uma tristeza, sim, porque há uma separação, mas há um consolo, há uma evidência clara do consolo do Espírito Santo na vida dos familiares, na vida das filhas. Há choro, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, e há tempo de cantar, há tempo de chorar, e nós temos que chorar com os que choram, mas também ficou claro o testemunho. Nós louvamos a Deus pelo testemunho da Francisca na nossa igreja, e nós queremos dar, agora nesse momento, a palavra ao nosso irmão querido Sandoval. Ele tem uma palavra para nós, para a igreja, e nós também depois queremos orar por vocês, orar pela família, e agradecer pela vida de vocês. Bom dia. Glória a Deus. Na verdade, eu só quero agradecer ao apoio da igreja que a gente teve durante esse tempo em que a Francisca estava doente. E foi uma coisa tremenda. Eu sempre citei, quando tinha oportunidade, Oséias 11:4, que diz: eu vos atraí com cordas humanas, com laços de amor. Isso aconteceu conosco através da igreja. Muitos irmãos, a partir do momento que nós ficamos sabendo da doença, estavam junto com a gente, presente, participando. E eu não podia sair, não podia trabalhar, mas Deus sustentou através da vida de cada um dos irmãos que se aproximaram de nós e aqueles outros que nos sustentaram com oração. Nós temos a consciência disso. Nem todos estavam presentes, nem todos estavam, estou com você, mas estavam orando, e a gente foi sustentado pela vida de oração e também presente até financeiramente. Então, é muito difícil achar uma palavra para agradecer. Obrigado parece que é muito pouco, não atinge aquilo que aconteceu através da vida de vocês. Eu teria muito mais coisas a dizer, mas além do tempo ser limitado, eu prefiro não me emocionar muito. E a Francisca sempre falou, olha, quando eu morrer eu não quero tristeza, eu quero alegria. E é muito difícil ser alegre, né? Estar alegre numa situação assim. Mas nós sabemos que Deus a tem, e ela está muito bem ali. Isso nos leva a glorificar a Deus, a louvar. E só nos resta, né, essa música que eu vou... A Márcia está aqui representando a prole, né? Então nós vamos cantar essa música que fala de estarmos ali junto um dia. Oh, vai me encontrar na glória, na Jerusalém do céu, lá na habitação notória que Jesus nos prometeu. Lá encontrarás amigos que serão em Cristo irmãos. Cantaremos belos hinos, vai de todo o coração. Sim, te encontrarei na glória, na brilhante glória além. Sim, te encontrarei na glória,
Jerusalém. Oh, vai me encontrar na glória, pois eu te conhecerei pelo brilho da vitória que alcançares com teu rei. Hei de achar mais harmonia no cantar que ali ouvi, quando a santa companhia tua voz também se unir. Sim, te encontrarei na glória, na brilhante glória além. Sim, te encontrarei na glória da feliz Jerusalém. Oh, vai me encontrar na glória, muito anseio ver-te lá, pois da vida triste história a ninguém perturbará. Vai com fé e de alma pura a feliz Jerusalém. Gozo eterno, paz, ventura, tu terás na glória além. Sim, te encontrarei na glória, na brilhante glória além. Sim, te encontrarei na glória da feliz Jerusalém. Glória a Deus. Amém. A palavra fala que Jesus, conversando com os seus discípulos, fica um momento aqui. Jesus conversando com os seus discípulos, eu imagino que o coração dele, ali, naquele momento, ele falando aquelas palavras: olha, importa que eu vá. A separação não é boa para ninguém. Importa que eu vá. Porque se eu não for, não virá o Consolador. Então, quando eu for, eu enviarei o Consolador. E é incrível, esse é o milagre. É o nosso espírito que testifica com o Espírito de Deus que somos filhos dele. Poder no momento desse expressar louvores a Deus, cantando louvores ao Senhor, é o consolo do Espírito Santo. E você pode experimentar isso. Talvez você que já perdeu um familiar, sabe exatamente do que está vivendo a família do Sodoval, e as filhas, os genros, os netos. Nós vamos orar por eles agora. Vamos pedir a Deus para que Deus possa completar essa obra, dando o conforto, o consolo, tudo que vem do alto é bom. Tem mais alguns familiares? Vem, Éder, também. Vamos estar orando. Quero chamar o pastor Ronaldo para que possa abençoar essa família, intercedendo. Vamos ficar em pé, amados irmãos. Senhor Deus, Pai querido, como é bom poder confiar no Senhor. Como é bom saber que, apesar de circunstâncias adversas, lutas difíceis, duras separações, o Senhor é o nosso Deus que continua sendo bom. O Senhor é bom o tempo todo, o tempo
todo o Senhor é bom. E o Senhor Espírito Santo é aquele que está por dentro, trazendo consolo, trazendo conforto. E como é bom poder confiar no Senhor Espírito Santo, porque o Senhor faz a obra perfeita e completa. Senhor, nós agradecemos. E Pai, juntos nós sentimos a saudade e a dor da partida, juntos nós choramos, mas juntos também, ó Deus, nós guardamos a esperança de que tudo não se acaba aqui. É por isso que nós não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança. Nós temos a esperança e temos certeza que voltaremos a ver a nossa irmã, como foi cantado aqui, ó Deus, em nome de Jesus. E aí será alegria completa. Deus, continua oferecendo. Eu sei que nem preciso pedir, mas o Senhor disse para que nós fizéssemos isso. Então nós vamos pedir, ó Deus, clamar, que o Senhor continue trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo esperança, renovando a alegria que vem do Senhor, que é a força desta família. Nós pedimos que tudo isso seja abundantemente, ricamente derramado sobre esta família. Nós oramos, ó Deus, e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Podemos assentar, amados. Obrigado, Sandoval, obrigado, Márcia, por essa voz linda que vocês têm, e nos abençoar nessa manhã, e trazer esperança para nós. A esperança traz alegria, é verdade? A esperança traz, lá da nossa alma, força para seguir lutando, seguir vencendo na vida. Nesse momento nós gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que vieram convidados, aqueles que estão aqui pela primeira, pela segunda vez, alguém aqui que está nos visitando nessa manhã, que foram convidados. Fiquem em pé para que nós possamos conhecê-los nesse momento. Alguém aqui dessa parte, alguém ali atrás, uma senhora com uma criança. Vamos cumprimentar alguém mais que nos visita pela primeira vez. Pode ficar em pé, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e abençoar, dar um abraço gostoso. Ali atrás tem uma senhora também, um senhor. Pode chegar ali, dar um abraço gostoso nele, fala: seja bem-vindo, aqui é a casa de Deus, é a sua casa. Ali também tem uma senhora, muito bem-vindo, obrigado pela vida de vocês. Que Deus possa abençoar suas famílias, que Deus possa abençoar a sua vida em grande maneira. Nós também queremos, nesse momento, consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Provérbios 3, 9 e 10 fala o seguinte: honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinhos. Que coisa maravilhosa! Hoje, se nós fôssemos aplicar essa palavra, honre ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, para que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu negócio, os seus recursos. E isso nós fazemos com gratidão do nosso coração e com muita fé, devolvendo ao Senhor aquilo que é dele. Então enche o teu coração de alegria nessa manhã, e enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e falar: Deus, eu quero honrar o Senhor com aquilo que o Senhor me deu, com os meus recursos que são do Senhor. E você pode depositar nos gasofiláceos, consagrando assim a sua vida, o seu coração e as suas ofertas, os seus dízimos, no nome de Jesus. Amém.
em pé, irmão, vamos cantar com alegria. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo mundo, ervos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, que pra salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, num coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar, amados. Esse mês nós tivemos, toma o assento, assentos em português, como é que é mesmo? Podem se assentar, né? Essa é uma frase que a Raquel vive me corrigindo. Não é tome o assento, né? Tomar o assento, você vai tomar o seu assento, né? Mas também podemos tomar o nosso assento, né? Não tem problema. Amados, nós tivemos esse mês de maio orando pelas famílias, orando, intercedendo pelos nossos familiares, colocando vidas diante do altar. Eu tenho certeza que foi um mês de oração, de jejum, de clamor, pela vida daqueles que nós queremos que Deus derrame da sua graça, da sua bênção e da salvação, do consolo, do livramento, na área da saúde, na área das finanças. E se você tem algum testemunho daquilo que Deus fez nesse mês, fale comigo, com o pastor Ronaldo, que nós queremos que você dê o seu testemunho agora na quarta-feira, dia 31, nós estaremos aqui celebrando ao Senhor pela vitória, pelas conquistas conquistadas durante esse mês. Nessa caixa estão representados aqueles pedidos que nós fizemos, que vocês colocaram ali na tenda de oração, naquela caixa, naquela urna. Nós pegamos a urna, colocamos nessa caixa e queremos, todos os dias estivemos orando, e nós queremos finalizar e colocar esses pedidos, essa caixa, diante do trono do Senhor. E para isso eu quero te convidar, que fique em pé, que você possa estender sua mão nesse momento, e que você possa profetizar bênção, vitória, salvação, livramento, cura, todas as coisas que são humanamente impossíveis a nós, que nós possamos colocar isso diante de Deus e ver a vitória dele sendo derramada sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua igreja,
sobre as nossas famílias, amém? Estenda agora as suas mãos e vamos abençoar e vamos agradecer a Deus e vamos oferecer todos esses pedidos agora diante do Pai. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos estender as nossas mãos como igreja, ó Deus, sendo unânimes, todo mundo, unânimes, ó Deus, em saber que o Senhor é soberano e que o Senhor já ouviu as nossas orações e o nosso clamor. Ó Deus, não há nada que possa impedir o Senhor agir, ó Pai, na vida daqueles que precisam de salvação. O seu desejo, o desejo do Senhor é ver vidas salvas. Ó Deus, por isso nós queremos orar agora e clamar por salvação. Se o inimigo tem, ó Deus, prendido pessoas através do vício, através de uma cegueira espiritual, que o Espírito Santo do Senhor possa agora, ó Deus, desvendar essas pessoas, dar a revelação a ela, de quem é o Senhor, a tua graça e o teu amor. Nós profetizamos salvação sobre os nossos familiares, nós profetizamos saúde espiritual, nós profetizamos abundância do Espírito Santo, nós profetizamos vida, palavra, Espírito sobre eles, no nome de Jesus. Nós não aceitamos, ó Pai, frieza espiritual, nós não aceitamos trevas, nós não aceitamos divórcio, nós não aceitamos, ó Deus, violência nas nossas casas. Por isso nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que nós juntos agora declaramos, ó Pai, que todas essas pessoas serão impactadas pelo teu poder, impactadas pela tua palavra, visitadas pelo teu Santo Espírito nesse dia. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, amados. Podemos assentar. Enquanto nós cantamos enquanto nós ouvimos esse louvor agora, prepare o seu coração, porque Deus tem uma palavra muito especial para você nessa manhã. Prepare o seu coração. Fala: Deus, fale comigo nessa manhã. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Então, enquanto nós ouvimos esse louvor, você vai estar orando, clamando ao Senhor pela sua vida. Graça, paz e misericórdia em nome do Senhor Jesus, amém, amados? Que alegria estar na presença do Senhor. É o melhor lugar, viu? Do que estar em outros lugares, é a presença do Senhor, tá? Vamos, por isso, continuar louvando ao nosso Deus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração,
me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 oh, Glória a Deus, aleluia. Bom dia, amados irmãos e irmãs. E esse realmente é um bom dia, né? Principalmente pelo fato de nós podermos, logo pela manhã, estarmos aqui recebendo conforto, consolo de Deus, a gente poder estar aqui louvando ao Senhor e ouvindo a sua palavra, aprendendo com a sua palavra. Nós estamos na semana que estamos encerrando, né? Semana que começa hoje, encerrando a nossa campanha pela família. E foi muito gostoso esse mês nós estarmos aqui falando sobre a família, ouvindo palavras sobre a família, e nas quartas-feiras a gente poder também estar aqui naquela grande campanha onde eu aprendi, onde eu reaprendi coisas muito boas. E família faz parte do projeto de Deus, e é muito importante que nós atentemos, cuidemos, preservemos, defendamos a família, porque há sempre um ataque constante, né? E nesses dias sobre a família nós temos falado que a família é nossa conquista, e você é um conquistador. Deus te fez um conquistador, pode perceber. Quantas coisas você já conquistou na vida? Deus fez a gente para ser um conquistador. As palavras que a gente sempre dá sobre a família é de conquista. Para você constituir uma família, você tem que conquistar, né? Você conquista a sua esposa, você conquista o seu esposo, e dali vem os seus filhos, e aí os filhos também é uma outra conquista, tudo é conquista. E eu queria falar um pouquinho com você a respeito dessas conquistas. Essas conquistas que nós devemos sempre, todo dia, acordarmos e dizer, eu vou conquistar. Então, por exemplo, todo dia o pastor Leno tem que estar conquistando a Raquel, não é verdade? Todo dia. Ele falou para mim que ela é muito exigente, é difícil de ser conquistada. Mas todo dia tem que haver uma conquista. Mas todo dia também a Raquel tem que conquistar o Leno, né? Ele disse que está facinho para ela, então... Mas a gente passa por essa conquista. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. E eu não vou ser longo nas explicações, mas não quero ser superficial também. É por isso que a gente vai ler alguns textos da palavra, porque a palavra de Deus é profunda. Como é que eu conquisto, como é que a esposa conquista o esposo? Como é que isso acontece? E vice-versa. A palavra de Deus nos diz, quando Paulo está falando aos Efésios, ele lá no capítulo 5, no versículo 21, ele começa dizendo assim a respeito da família, porque ele está dando vários conselhos com respeito a vários relacionamentos da nova criatura. Nós somos uma nova sociedade, isso é um dos temas
da Epístola de Paulo aos Efésios. Então, uma nova criação está existindo, isso faz parte da própria teologia paulina, e ele diz assim, agora, como somos nova criatura, como devemos agir e reagir com os nossos relacionamentos? E aí ele vai falar sobre o relacionamento do patrão com o empregado, por exemplo, o relacionamento com as autoridades, mas ele dedica então uma parte sobre o relacionamento familiar. E lá no versículo 21, ele começa dizendo assim, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Então perceba que esse texto começa com sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, Efésios 5, 21. Não está dizendo só para a mulher se sujeitar ao marido, mas está dizendo para o marido também se sujeitar à esposa. Mas não está dizendo só para o marido e para a mulher, também está se dizendo para os filhos, mas também não está dizendo só para os filhos sujeitarem-se aos pais, está dizendo para os filhos se sujeitarem uns aos outros, irmão para irmã para irmão, né? Irmão com irmão, irmã com irmã, enfim. Mas não está dizendo só isso, está dizendo para todos na igreja, ao invés de se colocarem como aqueles que devem ser servidos e as pessoas devem se sujeitar a ele, o apelo aqui é para nós nos sujeitarmos uns aos outros. Diante desse texto, nós temos o versículo a seguir, diante desse contexto, temos o versículo a seguir, que diz assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. A Bíblia diz que a mulher deve estar submissa. Essa palavra significa estar sobre a mesma missão. E às vezes a gente fica perguntando assim para outra pessoa, como é que eu faço para lhe agradar? Interessante que a palavra de Deus, ela traz conselho daquele que conhece melhor o homem, a mulher, a criança, o adolescente, qualquer, que é Deus. Quem conhece melhor a nós, senão o nosso próprio Deus? Nem nós nos conhecemos como Deus nos conhece. E foi Ele quem nos criou. Então, alguém que cria algo, ele é aquele que mais conhece como funciona aquilo ali, não é verdade? Por exemplo, um homem que criar uma máquina, como um relógio, alguém criou o relógio, e ele vê aquilo funcionando, e ele apresenta algum problema, algum defeito, qual a melhor pessoa para se procurar? Aquele que fez, que inventou aquele relógio, não é verdade? Pois bem, a palavra de Deus, ela traz dicas para nós sermos os melhores conquistadores que existe. É verdade. Então, a palavra de Deus está dizendo para a mulher assim, sabe, a mulher deve honrar o seu marido e deve dar a ele aquela condição de liderar. E calma que tem a parte do homem aí, né? Mas dar a condição de liderança. Por que será que a Bíblia diz isso? Sabe por quê, amadas do Senhor? Porque é assim que se conquista um marido que ama. A Bíblia não diz exatamente, aqui nesse texto, e dentro desse contexto, em outros textos também, não diz assim, mulheres, amem seus maridos. Nesse texto em especial, é claro que está dentro do contexto, até mesmo porque nós devemos nos amar uns aos outros, como Cristo nos amou, mas por que será que a hora que vai falar especificamente ele não diz isso? Nós vamos ver a seguir. Agora, por que a Bíblia diz para a mulher, sujeite-se, honre a liderança do seu marido? Por que será? Porque é assim que Deus criou as coisas para serem, e é assim que a mulher conquista o seu marido. Você percebe? Você é uma conquistadora. Faça isso, honre a presença. Não vamos dar ouvidos a este mundo, porque o mundo, quando a gente fala isso, coloca assim, tá vendo?
a mulher então é a segunda, a mulher é que é a mandada, a mulher... Então, essa palavra submissão é uma palavra que não cabe muitas vezes no mundo de hoje. Então, começa por dentro de casa, mas depois vai além. Não se submeta às autoridades, discuta, discorde, diga, imponha a sua posição, e é isso. Você não pode ser vaquinha de presépio, tudo ficar dizendo sim senhor, sim senhor, sim senhor. Não é assim que começa? E aí as pessoas dizem, é verdade, é a liberdade do pensamento e tudo mais. Bom, enquanto que essas coisas são tão óbvias, né, gente? Deus criou a gente para pensar, para refletir, e todos somos livres, e diante de Deus todos somos iguais, homens, mulheres, não tem quem está acima e quem está abaixo. E no reino de Deus é claro que eu tenho que ouvir mais o outro do que ficar tentando impor meus pensamentos. Não é verdade? Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é como você conquista o seu marido. O que a palavra de Deus vai dizer a seguir é como o marido conquista a sua mulher. Mulheres, sujeitem seus maridos como ao Senhor. Aí, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Veja só, é o convite para você, marido, como que você conquista a sua esposa. O que uma esposa espera? Sujeição? Submissão? Eu já vi muitas e muitas e muitas esposas reclamarem o contrário. Dizendo, não, eu esperava que o meu marido liderasse, que ele tomasse a liderança aqui, que ele fosse o homem da casa. Por quê? Porque a mulher quer que o marido exerça mesmo essa liderança, com autoridade no Senhor, mas que faça isso com amor. E aqui está um segredo muito maravilhoso da palavra de Deus. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Jesus, cheio do Espírito Santo, estava cheio do amor, porque o Espírito Santo, a essência de Deus que estava em Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que é Deus, ele encheu Jesus da plenitude de Deus, enquanto homem. E Jesus foi a perfeita expressão do amor. Foi ele quem disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Você percebe aí? Porque você pode imaginar, quando manda assim, mulheres, sejam submissas a seu marido, parece que é aquele negócio mandão. É ao contrário. Porque no reino dos céus, o maior servirá o menor. Então, quer dizer, exatamente. Agora, perceba. Se você está numa liderança no reino de Deus, você é aquele que serve. Você entende como essas coisas são tão bem amarradas que cria relacionamentos super saudáveis. Então, quando ele está dizendo isso ao marido, ele está dizendo ao marido, sabe o que a sua esposa espera de você, marido? Que você a ame. Que você a ame. Quando você, esposa, faz um elogio ao seu marido, quando você o honra, quando você diz que ele é o mais bonito, que ele é o mais inteligente, né? Minha esposa faz cada elogio para mim que eu falo assim, de onde ela está tirando isso? Ela vê, não estou sabendo. A hora que ela fala que eu sou bonito, eu vou lá e olho no espelho e falo, eu acho que vou ter que levar a Tânia num oftalmologista, né? Fortão. Ela fala, ai, você tem uma voz tão bonita. Aí eu ponho aquela mãozinha aqui para ouvir a voz, falo, eu acho que ela está meio também, preciso levar ela num médico do ouvido também, né? Mas ela faz cada elogio. E aí, você acha que ela sabe conquistar ou não? Princesa Tânia Amaro é craque na conquista. Meus amados irmãos, quando o marido chega para a esposa e lembra para a esposa como que era como que eles começaram a paquerar. E a esposa fala, ele lembra disso. Ele lembra disso. Aí quando você começa a contar coisas que aconteceram no namoro, quando você vai ter aquele namoro especial, você fala lá no ouvidinho dela coisas assim, que vai lembrando, você está criando um romance.
amor, nesse caso aqui, tem que nos remeter ao romance e ao romantismo. Né? Porque parece que quando o tempo passa, não, mas você diz para ela que você a ama. Ela já sabe disso, né? Não é possível que ela pense que eu não amo. Tipo, o que eu estou fazendo? Larga a mão de estupidez. Diga à sua esposa que você a ame. Fale coisas melosas. Não sei, não vou conseguir fazer isso. Consegue sim. Você é um ser inteligente. Você não é tão estúpido como você imagina. Você consegue. Essas coisas assim, a gente pensa, né? Não vou conseguir isso daí. Consegue, filho. Consegue sim. E vai ficar cada vez melhor para você quando você expressa esse amor. Aqui diz como Cristo amou a igreja. E aqui há aquela relação para justamente dizer, olha só, a liderança que você exerce na sua casa é que nem a liderança de Cristo. Quem não quer ser liderado por Cristo? Um líder desse, que ele deixa o seu trono nos céus, que ele se torna servo. Ele não se usurpou a igualdade de ser Deus. Deus não tem limite, não tem nada. É o Todo-Poderoso. Jesus, quando vem, ele se limita a ter fome, a ter sede, a estar sujeito a espaço e tempo. E ele se entrega pela igreja. Olha que coisa linda. E aí Paulo diz assim, olha, peguem essa analogia, não exatamente, é uma comparação que eu faço. Então pega isso, e marido, haja como Cristo agiu com relação à igreja. Se entregue pela sua esposa, cuide bem dela, assim você conquista. Nós fomos chamados para sermos conquistadores. E os pais devem ser conquistadores também de seus filhos, porque depois de um romance, nascem os filhos, não é? E filho você tem que estar sempre conquistando. Assim como você conquista todo dia sua esposa, como você conquista todo dia seu esposo, cada dia é uma conquista do seu filho. A Bíblia, lá mesmo em Efésios 6,4, diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui há um termo, há coisas muito importantes e interessantes. Quando você vai ensinar seus filhos, a gente pode falar uma porção de coisas sobre educação de filhos, mas o meu propósito aqui, até pelo tempo, não é exatamente a gente fazer um estudo sobre educação de filhos, e também exigiria uma pessoa talvez um pouco mais gabaritada, mas o que a Bíblia diz são coisas muito práticas e do dia a dia. Não irritem seus filhos. Por que a Bíblia diz assim para... Já vimos por que ela diz, sujeite-se uns aos outros, sejam submissos seus maridos, amem sua esposa, mas por que a Bíblia diz para os pais, não irritem seus filhos? Diante de tanta coisa para dizer, por que Paulo fala assim, não irritem seus filhos? Porque a gente pode irritar os nossos filhos e afastá-los de nós. Quando o seu filho, com exceção da adolescência, né? ficar dizendo para você assim, meu pai é um chato, minha mãe é uma chata, e sair irritado demais, você tem que parar e ver assim, estou irritando muito meu filho. É claro que, até por conta dele não estar ainda totalmente maduro emocionalmente, filhos sempre reclamam um pouquinho, né? Um pouquinho, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas a Bíblia está falando de irritação, casar é irritação. Até a sua própria presença já está irritante. Porque a forma de tratar seu filho, sua filha, está irritando. Não está passando amor, não está passando carinho. Nós precisamos conquistar nossos filhos com muito amor, com carinho. Evite gritar, né? Evite gritar. A criança não precisa ser, desde que você está criando o tempo todo, aí o filho já fala assim, nossa, que voz irritante, né, do meu pai. Parece uma gralha, né, aquela coisa. Então, não precisa. Mesmo porque a hora que você precisar erguer a voz um pouquinho, a sua mensagem será clara.
Mas a hora que, se todo o tempo você fica com o tom de voz lá em cima, quando você precisar dar uma ênfase, você não será notado. Irrita, não é? Você tem que saber coisas que do seu filho, que é importante. Eu vou relembrar aqui com relação a tratamento, a educação, uma dica que eu uso em tudo essa dica do John Maxwell, que é a dica dos 4 T's. Para você educar o seu filho, primeiro você tem que ter total visão do que está acontecendo. A pior coisa que tem para um filho é o pai e a mãe estar falando coisa que ele fala nada a ver. E às vezes ele não está certo, mas tem vezes que ele está certo. Você não sabe o contexto geral, não é? Eu me lembro uma vez, na escola, a gente foi chamado para tratar de um assunto, e você sabe que filhos, crianças, eles aprontam, não é verdade? E tem pai que acha que o filho dele, não, meu filho, imagina que meu filho fez isso. Escuta bem, mas tenha sempre a total visão da coisa. Eu me lembro uma vez que um de nossos filhos, ele tinha uma brincadeira. Se alguém fazia alguma coisa assim que não dava certo, ele brincava, falava assim: azar, negão. Era uma brincadeira dele. E aí tinha alguém dando aula para ele, e a professora não entendeu direito, ela confundiu e achou que o meu filho tinha falado uma frase que ele não tinha falado. Saiu um outro efeito. Ela falou assim: meu Deus, que essa criança está sendo ensinada, está discriminando a pessoa pela cor e tal, um monte de coisa. Era criança, né? Mas ela ficou irritada por determinada coisa e foi. E quando a gente chegou lá, ela disse uma coisa, eu falei: meu Deus. Eu falei assim: você disse isso? Ela falou assim: não disse isso. A hora que aconteceu isso, assim, eu disse a brincadeira que eu faço. E aí entendeu outra coisa. E eu fiquei ouvindo aquilo, e aí a professora caiu na risada. Ela caiu na risada. Porque ela tinha entendido outra coisa, ela falou assim: eu quero. Aí ela que disse: eu quero pedir perdão, porque realmente eu entendi tudo errado. Porque era uma gíria, uma expressão idiomática. Bom, foi aprendizado para o meu filho? Foi. Foi aprendizado para a professora? Foi. Mas quando nós conversamos juntos, teve aquela reuniãozinha, as coisas ficaram esclarecidas, porque a gente pôde ter uma total visão sobre as coisas. Uma outra coisa muito importante na educação de filhos é o tempo certo. Tem tempo para você chegar e pôr a criança ali, conversar com ela seriamente, e de repente ter que tomar uma atitude para ele perceber que aquilo que ele está fazendo não é correto. Mas há tempo também de abraçar. Há tempo de dizer: mesmo que você faça isso, eu quero certificar você de qual é a sua identidade. Eu me lembro que uma vez com um dos nossos filhos também, o meu filho estava fazendo lá aquelas coisas escondidas, mas foi uma coisa bem escondida e bem chata mesmo, daquela coisa que pai não gosta de descobrir, né? Mas aí Deus nos avisou: sai daí de onde você está e vai, porque o teu filho vai passar por um aperto agora. Veja só como é a importância da oração também. E a gente foi. Meu filho quase estava fazendo algo que seria muito prejudicial à sua própria saúde, à sua vida, ele podia correr riscos, mas enfim, a gente chegou lá, e eu me lembro, eu falei assim: a professora Tânia Mara vai dar uma lição agora, vai dar uma exortada nesse menino, que até eu quero assistir isso aqui, né, para dar uma controlada na coisa. A primeira coisa que ela fez assim: aí ela falou o nome, falou assim: mamãe te ama tanto. O meu filho despencou, porque ele esperava uma coisa, e ele recebeu amor e carinho e um abraço. Aí, posteriormente, ele foi devidamente corrigido, mas ele recebeu primeiro amor. Me lembro do pastor Eibe falando do sanduíche, né?
Você tem que pôr primeiro o pão, o carinho, o amor, reafirmar a identidade, e aí depois vem o hambúrguer, que é aquela correção, e termina com o pão como base para dizer, olha, continuo reafirmando que eu amo. Veja só, amados irmãos, como é importante a gente conquistar, não irritar. E para isso também, falando do terceiro T, é o tom certo. Você tem que ter um tom certo de voz, para cada oportunidade. Com todo mundo é assim, não é verdade? Você não tem tom de voz para certas coisas? Você não, quando o seu time de futebol faz um gol, ou o seu time de basquete faz uma cesta, ou o seu time de vôlei, seja lá para que esporte você torceu, para alguma coisa, né? Você não faz assim, gol. Que golaço. Não, seu tom de voz, gol! Eu te fiz o gol, e abraça, né? Tem marido que só abraça a esposa se ela estiver do lado quando o time de futebol dele fizer um gol, né? Mas, porque a primeira pessoa está lá, gol, e abraça a esposa. A esposa até fica torcendo já para o time do marido, né? Por isso, agora descobri por que todas as esposas mudam até de time de futebol quando casam. Então, aí, gente, essa coisa tem o tom certo, não é verdade? Precisa usar a voz no tom certo, para não irritar. Tem o tom certo. E tem, amados irmãos, o tempo apropriado para fazer todas as coisas. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Então você tem que saber esse tempinho. Somos conquistadores, viu? A palavra de Deus ela é muito rica. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você tem a palavra de Deus e vai educar o seu filho na instrução e no conselho do Senhor. Aliás, Provérbios 22:6 diz, instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Porque tem uma etapa na vida, né? Uma etapa na vida muito séria, que aí você... Opa, eu mexi aqui, não era para mexer aqui. Uma etapa na vida muito séria, que é a etapa da adolescência, não é verdade? E você, quantos de nós podemos dizer, não, chegou a adolescência, eu já passei, meus filhos já passaram essa fase aí, e a gente chega assim e fala, não, olha só, porque a gente é bom para ensinar até que a gente tenha que fazer o que ensina, né? A gente acha, por exemplo, o perdão uma grande ideia, até que a gente tenha que perdoar alguém. Ensinar também é assim. A gente vê o filho dos outros também, olha o que ele faz, que é o jeito que está. Até a hora que chega a sua vez. Até a hora que chega a sua vez. Porque nessa vez da fase da adolescência, que ela está em busca da sua própria identidade, aí vão haver os choques. Não é verdade? Então, aí você tem que saber conquistar no momento em que ele não deseja ser conquistado. Porque até então, ele quer imitar, né? Imitar os pais. Eu me lembro que uma vez eu fiz um teste que falava que tem uma certa idade que principalmente o menino imita muito o pai, né? Aí eu estava assistindo TV com o Felipe, era um desenhinho. Aí eu dobrava a perna assim, ele dobrava a perna. Aí eu tirava a perna, dali a pouco ele tirava a perna. Eu falei, o cara está me imitando mesmo. Só que chegou um tempo que ele pergunta assim, pai, por que eu tenho que ser igual a você? E se eu não quiser seguir a sua religião? Porque aí já vai, tudo quanto é palavra que ele sabe usar no vocabulário para tentar afastar. Descola um pouco, pai. É aquela parte que você chega diante dos amigos, aquele garotinho que quando via você vinha e pai, que você até falava assim, ai, não, filho, não pula, não vai me amassar, pula assim você. Aproveite essa fase, porque vai chegar a fase que você fala, e aí, filhão? Pai, agora não, peraí, estou com meus amigos aqui, pai. Filhozinho, vem aqui. Pai, você está fazendo eu pagar mico, né? No começo tudo é engraçado. Eu lembro que eu tinha um Monza verde a álcool. Álcool era difícil. Hein, Sandoval? Já tentou consertar carro a álcool carburado?
Brincadeira. E eu não sei porquê, gente. Eu tinha já ido em 3 mecânicos. Ele sarava e adoecia de novo. E ele fazia, de vez em quando ele gostava de fazer que nem aqueles carros de palhaço no circo, que chega estourando. Pau, 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 pau. E eu levava meus filhos na escola. Chegou um dia que meu filho falou: pai, você pode parar aqui na esquina. Você não vai parar lá na frente da escola, né, pai? Bom, é o seguinte, gente, a gente tem que saber essas... Mas como era a idade, eles até achavam engraçado aquilo. Agora, quando chegou a adolescência, fião, aí sim a coisa ficou... Não irritem, mas eduquem. E essa coisa de você chegar àquele momento em que tudo irrita e se afaste um pouquinho porque eu quero espaço para eu ser o mesmo, é importante você lembrar que você pode, o que você instruiu a criança, fica tranquilo, até quando for de mais idade, não se desviará do caminho. Pode até ir, mas confie. Volta. Fique em oração, tenha sabedoria, busque a Deus. Você é um conquistador. Você é um conquistador, você é um conquistador, você é um conquistador. Sabe, filhos que estão aqui, sabe o que a Bíblia diz sobre conquistar paz? Filhos, obedeçam aos seus pais. É a palavra de Deus. Quando Paulo continua, ele fala isso para os filhos, que eles devem honrar os seus pais em obediência. Tem hora que parece que a gente deixou de ser filho, né? Quer ver? Levante a mão aqui, quem é filho? Levante a mão. E quem não é filho não nasceu ainda? Quem não levantou a mão não nasceu ainda. Para você nascer, você tem que ser filho de alguém, filho de Deus. Mas você sabe qual é o nosso problema? É que a gente se esquece porque a gente casou, ou porque o pai, e eu sei que alguns estão dizendo, não, meu pai não está mais aqui, minha mãe, mas você continua sendo filho. Até quando os seus pais morrem, você está honrando ou não a memória de seus pais. Você nunca vai deixar de ser filho. Você entendeu? Então não importa quantos anos você tenha, se você está casado ou não, se você já tenha filhos ou netos, você continua sendo filho da sua mãe e filho do seu pai. Honre-os em todo o tempo, para que se prolongue os seus dias na terra, e para que você viva bem, e para que você seja próspero. Honre seus pais em todo o tempo. Não é verdade? Veja como você é um conquistador em todo o tempo. E a sua família sempre estará presente em todo o tempo da sua vida. Você sempre vai. Por isso que a família é a nossa conquista. Constante, contínua. E quando nós temos famílias fortes, eu sei que isso vai parecer jargão, e mas é verdade. Nós teremos sociedade forte. Enfraqueça a família e a gente vê o que está aí. Se a gente tivesse famílias fortes, teríamos uma sociedade forte. Aonde o político que está lá agora aprendeu a mentir, a enganar, a se corromper? Dentro de onde? Quando você, marido, mentiu sobre o horário, seu filho estava lá aprendendo com você. Ele não aprendeu só a hora que você falou não minta, mas ele aprendeu quando ele, diante de circunstâncias, ele percebeu: meu pai mentiu, minha mãe mentiu. Ele estava lá aprendendo como cuidar da sua esposa, quando você, pai, cuidou, como você cuidou da sua esposa. Não só a hora que você ensinou, olha, a Bíblia diz aqui que os maridos devem amar suas esposas, e você ensinando seu filho lá. Aí ele olha o seu tratamento com a sua esposa e diz: estou aprendendo, pai.
Porque sua palavra, sua vida fala muito mais alto do que suas palavras. A gente está ensinando através das nossas atitudes. Mas, quando nós agimos segundo a palavra de Deus, quando marido, mulher, pais e filhos agem segundo a palavra de Deus, nós conquistamos famílias fortes e aí criamos sociedades fortes. Você não precisa. Você vai num país desenvolvido, mais civilizado que o nosso, por exemplo, diante de Deus todos são iguais, mas eu estou falando de civilidade. Você viaja, fui a um país civilizado, 2, 3, eu fico impressionado como funciona às vezes o trânsito. Uma vez, eu estava num desses países e eu fui sair de um condomínio onde eu estava trabalhando com uma igreja ali, e o pastor deixou um carro de um dos seus filhos comigo. E aí eu fui sair do condomínio. Aí tinha uma placa pare para quem ia virar e entrar na saída do condomínio, e de quem vinha do outro lado também tinha uma placa pare. Aí eu falei, nós dois vamos ficar parados aqui, porque pare lá e pare aqui. E aí eu fiquei olhando, tinha uma fila na hora que eu estava saindo. E tinha incrível, parece que eles combinavam. Primeiro era um, depois era outro do outro lugar, aí era outro, aí era outro. Eles não combinavam isso. Falei, se fosse lá no Brasil, se eu desse uma freadinha, esperasse, já passava na frente, né? É a questão da educação que vem da própria cultura que é criada. E onde se criam as fortes culturas? Dentro de casa. É assim que a gente conquista uma nação. Com a família. Com famílias fortes, nós conquistamos uma nação. Viu como você é um conquistador? A palavra de Deus nos diz: quantos aqui querem ver milagres no Brasil? Quantos aqui querem ver um milagre no Brasil? Nós estamos precisando de um milagre, não é? E eu quero terminar com Josué, capítulo 3, verso 5. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Se a gente quer ver milagre, o que a gente tem que fazer? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Olha, se afastar, abandonar os seus caminhos tortos, aí eu ouvirei dos céus suas orações e sararei a sua terra. Amém? Continue buscando essa conquista pela sua família, em nome de Jesus. Nós já oramos pelos pedidos e eu tenho certeza que Deus ouviu as nossas orações e Ele responderá com poder e glória. Amém? E aí nós teremos muitos testemunhos em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Que você seja este homem, este marido, que você seja esta mulher, essa esposa, que você seja este filho, esta filha, que você seja este pai, esta mãe, que siga a palavra do Senhor e que a família continue sendo a nossa grande conquista. Não desista. Se você precisa de milagres na sua casa, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Amém, amados irmãos? E talvez para você que esteve orando e se santificando esse tempo todo, esse tempo já chegou. Amém? Vamos orar, depois nós vamos ter o pós-lúdio. Eu estarei ali à frente. Os irmãos aguardem até acabar o pós-lúdio, viu, irmãos? Até acabar o pós-lúdio, faça essa oração, deixe essa mensagem cair lá por dentro e produzir ações e atitudes que glorificam a Deus e que edifiquem uns aos outros, para que nós possamos nos edificar uns aos outros. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça redentora, sustentadora do nosso amigo de todas as horas, Jesus Cristo, que o poder, a unção, a comunhão, as consolações do Espírito esteja sobre a sua vida agora e para sempre, assim como no seu lar, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique no seu lugar até o pós-lúdio terminar.